Olá, eu me chamo Enoque, sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, no Centro Universitário FACEX, aqui na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. E este é o seu canal Direito ao Assunto. Esta é mais uma aula de Direito Processual Penal 1. Última aula começamos a falar sobre competência. Competência que é a delimitação do poder jurisdicional, o limite estabelecido para o exercício da jurisdição. Então, uma jurisdição é o poder que o Estado tem de dizer o direito, de dizer, de falar, de sentenciar e resolver os conflitos, né? Mas esse poder ele não pode ser exercido de forma plena por um juiz resolver todos os conflitos. Então, é humanamente impossível. Então, a competência ela cria compartimentos da jurisdição. E então nós falávamos sobre a competência seja pré-estabelecida quando acontece um fato, e no nosso caso um crime. Acontece um crime, nós já sabemos, né, estamos falando de direito processual penal, quando acontece um crime, existe já uma orientação prefixada na lei para dizer exatamente onde aquele crime será processado, onde acontecerá o processamento daquele delito. Mas existem fenômenos, falávamos sobre fenômenos, que podem modificar essa competência originária, mesmo ela existindo e sendo estabelecida por lei. Existem situações, dois fenômenos que podem remover a competência de o trato de um crime de sua competência originária, que nós chamamos de juiz natural, e mandar para que seja outra comarca, outro juiz tratar aquele delito ou alguma parte daquele processo. Esses fenômenos então são a prorrogação e a delegação. Prorrogação nós falamos na aula passada, que podem acontecer naqueles casos de conexão ou continência, de desaforamento e de federalização. Você pode voltar a assistir a aula número 12 e você vai ver então a explicação para cada um desses fenômenos. O segundo fenômeno, então, que faz com que a competência possa ser modificada, é a delegação. Nesse caso, em parte, né? não no todo, mas em parte, o juiz pode transferir para um outro juiz algum ato que deveria ser seu, né? Por ele ser o juiz competente, e outro juiz tem que fazer. Por exemplo, no caso das cartas precatórias, quando um juiz de uma determinada comarca, que está atuando na persecução de um crime, na instrução criminal, em busca do entendimento acerca de um determinado crime, precisa ouvir uma testemunha que reside em outra comarca. Ele não vai, obviamente, sair da sua comarca e ir lá, e nem poderia invadir a competência do outro juiz, e nem tampouco é razoável fazer com que essa testemunha venha lá na cidade distante para cá para ser testemunha. Então a gente diz depreca, né? Manda uma carta precatória para o juiz daquela comarca onde mora aquela testemunha e determina que aquele outro juiz ouça aquela testemunha e mande o seu depoimento, o que ele falou, o que aquela testemunha falou. Isso então é uma delegação de competência, né? Ou aquelas situações em que o juiz atuou durante todo o processo e no momento então quando o processo está prestes a ir para a sentença, está ali só aguardando então a sentença, o juiz, por exemplo, adoece, né? E tira uma licença para tratar da saúde, o médico diz: o senhor vai ficar 3 meses afastado das suas funções para se recuperar. O processo não precisa ficar necessariamente esperando 3 meses para ser sentenciado. É uma pessoa presa ali, precisando saber da sua situação. Então, um juiz auxiliar, o juiz substituto pode fazer isso. Isso é delegação
e essa competência então pode sair da mão, né, do juiz originário para o outro juiz sem maiores problemas. Então, dito isso, nós vamos então lá um pouco na Constituição Federal, só para entender um pouco como a Constituição Federal trabalha essa coisa da competência. Então, na Constituição, o poder de jurisdição, o poder de julgar, ele é distribuído conforme a natureza daquilo que se está tratando, né? A natureza daquilo que se está tratando. Então, nós temos, por exemplo, as justiças especiais, por exemplo, justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar. Então, as causas que envolvem relações trabalhistas, enfim, demissão, aquela coisa, reclamação trabalhista, vai para a justiça do trabalho. Questões que envolvem o pleito eleitoral, justiça eleitoral, inclusive crimes. Um detalhe, a justiça trabalhista não atua na matéria penal. Os crimes que acontecem na relação trabalhista vão ser tratados na justiça comum e não na justiça do trabalho. A justiça do trabalho lida com as questões de emprego, de demissão, de reclamação, de horas, enfim, crimes cometidos na relação do trabalho serão tratados na justiça comum. A justiça eleitoral já não, diferente, né? A justiça eleitoral, aqueles crimes do Código Eleitoral, aqueles crimes que têm a ver com o pleito eleitoral, por exemplo, a inscrição irregular de eleitor, aquela situação que é muito comum acontecer no Brasil. O cidadão mora numa cidade, aí tem um primo, um parente dele que se candidata a vereador, a prefeito lá numa cidade distante, então ele cria um falso endereço, um falso comprovante de endereço lá naquela cidade e pede sua transferência eleitoral, seu domicílio eleitoral para lá, só para votar no parente, no amigo. Isso é irregular, isso é crime. Então, quando isso acontece, é julgado pela justiça eleitoral. Também os crimes durante a candidatura, dos próprios candidatos, que eles fazem, enfim, julgado na justiça eleitoral. E na justiça militar são aqueles crimes militares, crimes que estão elencados no Código Penal Militar. Artigo 9º fala dos crimes que são considerados crimes militares. Então, a justiça militar trabalha com as questões da vida castrense, da vida dos militares, e trata a questão dos crimes militares. E temos do outro lado, então essas são as justiças especiais, e temos do outro lado, pela Constituição, nós temos a justiça comum. E a justiça comum, então, ela é dividida entre justiça federal, justiça comum federal, justiça comum estadual e os juizados especiais, que podem ser juizado especial federal, juizado especial estadual. Então, a Justiça Federal trata todas aquelas questões que têm interesse direto da União. No caso de crimes, por exemplo, no caso do direito penal, todas aquelas causas que envolvem, todas aquelas ações penais que envolvem crimes que têm a União como parte interessada. Por exemplo, um estelionato no INSS, um peculato nos Correios, um furto numa universidade federal, um assalto na Caixa Econômica. Esses crimes serão tratados na Justiça Federal, né? E aí a Justiça Federal vai lidar com essas questões. A Justiça Estadual, então, fica com todo o residual, toda a outra parte, todos os crimes que são praticados no dia a dia. Então, furto, roubo, homicídio e tal, vai ser tratado na
na Justiça Comum Estadual. E os juizados especiais tratam dos crimes de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima prevista em lei não ultrapassa de 2 anos. Então eles serão tratados pelos juizados especiais. E aí pode ser também federal ou estadual. É assim então que a Constituição organiza essa coisa da jurisdição, ou cria esses compartimentos para o exercício jurisdicional. Bom, paramos por aqui. O objetivo é que essas aulas não se tornem muito longas, e espero que você tenha gostado dessa explicação. Nós vamos continuar falando sobre competência, inclusive competência agora no Código de Processo Penal, para entender como a gente compreende de quem é a competência para julgar um determinado crime quando ele ocorre. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, então deixe aí o seu joinha, o seu like. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, participe conosco, faça sua pergunta, deixe seu comentário. Enfim, até a próxima aula.